em Isaías, no capítulo 9. Como nós já lemos o verso 1 e 2, eu queria ler junto com vocês o verso 3 a 6. Amém? Todos encontraram aí? Assim diz a palavra de Deus. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graciosa instrução, por intermédio dela. Te pedimos, fala conosco, ensina-nos, ó Deus, e nos ajuda também a aplicar, ó Deus, essa mensagem em nossos corações. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns irmãos me perguntaram algumas coisas e eu queria só compartilhar, que é bom que eu falo de uma vez só, né? Na última terça-feira, meu pai precisou dar entrada no hospital e aí ele ficou internado, por isso eu estive meio ausente durante essa semana, inclusive não pude estar aqui na última quarta-feira. Para quem não sabe, meu pai ele foi diagnosticado com câncer em 2022, ele chegou a fazer cirurgia ainda em 2022, mas de lá para cá ele tem apresentado algumas dificuldades. Então, foi assim no período de abril, 15 de abril, até meados de maio, quando ele precisou fazer uma nova internação, e agora novamente. Ele tem apresentado melhoras significativas, mas os médicos ainda estão observando. Então é provável que ele fique ainda por lá mais alguns dias, e aí seja liberado. Talvez quem já conviveu com algum parente ou familiar nessas condições sabe o quanto essa realidade é difícil, porque ela oscila muito, né? Ora está bem, ora não está tão bem. E aqui em Fortaleza, meu pai só pode contar comigo. Então eu peço perdão aos irmãos assim um pouco pela ausência e conto com a compreensão dos irmãos, conto com a ajuda dos irmãos na condução do trabalho. É sempre um dilema muito grande, porque tem que cuidar dele, tem os cuidados com a igreja, e em especial, né, o que é mais importante, a minha família, minha esposa, minha filha, que sempre chora quando eu vou para o hospital, que ela sabe que eu vou passar 24 horas, 12 horas, ela mete logo aquele psicológico, né, papai, não vá, e chora, e aquele negócio. Então, assim, é sempre muito difícil, mas eu creio que o Senhor está à frente de todas as coisas, que Ele é soberano e que Ele reina. No texto de Isaías, capítulo 9, do verso 1 a 6, eu quero pensar junto com vocês sobre 3 coisas. A primeira delas é um dia de luz para as tribos do norte. A segunda coisa é a alegria na libertação e vitória do Messias. E a terceira e última é: o Messias reinará. Nós precisamos pensar sobre essa realidade, porque eu creio que muitos de vocês que um dia fizeram a confissão diante de Cristo, que desceram as águas batismais, não fizeram simplesmente de livre vontade ou por uma vontade inata, uma volição que era somente inerente a vocês. Todos vocês tomaram essa decisão
movidos pela ação do Espírito Santo. Daquele dia em diante, vocês passaram a enxergar a vida e a realidade ao redor de vocês de modo diferente. Não mais com uma ótica carnal. Não mais dependendo da força do seu próprio braço, mas confiando tão somente na pessoa de Cristo. Pode ser, tá bom, que você começou a caminhada meio que confiando-se nos seus próprios méritos, porque a gente aprendeu a vida toda assim. Ou talvez confiando em algum tipo de moralismo. Não faça isso, não toque nisso, não vista aquilo. Mas eu creio que ao longo da jornada, o Senhor foi refinando a fé de vocês. Ao longo da jornada, Ele foi talhando o caráter de vocês, para que vocês não somente aprendessem sobre quem Cristo é, mas tivessem o privilégio de aplicar isso na vida de vocês. Amém? Mas nem tudo é flores. Só consegue ter essa concepção, só consegue enxergar essa realidade da beleza, inclusive da última canção aqui cantada, só consegue entender o que é a luz quem sabe distinguir o que é trevas. Só entende o que é luz quem consegue perceber a beleza, quem consegue perceber a devassidão das sombras, da escuridão. Ensinando sobre esse texto para a Melissa, nós apagávamos a luz e desligávamos a luz e dizíamos, isso é trevas, isso é bom. Aí ela dizia, não. Aí a gente ligava a luz, isso é luz. A luz é melhor. E é impressionante que aqueles que confiam na força do seu próprio braço, naqueles que depositam em si mesmo essa confiança e não na pessoa de Cristo, conseguem a proeza de regressarem, de retornarem para a escuridão, para as densas trevas. O capítulo 9 de Isaías serve como uma resolução do capítulo 8. Só consegue entender a beleza e o brilho e a luz do capítulo 9 quem passou, ouviu a problemática do capítulo 8. Porque o capítulo 8 encerra-se da seguinte maneira: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. A escuridão vem do capítulo 8, onde Isaías alerta o povo de Judá, porque haverá uma invasão iminente da Assíria. Então eles olharão para a terra e verão angústia. Tudo que estará diante deles é trevas, é ansiedade, é medo. Os assírios estão preparados. Eles vão fazer com que o reino do norte venha sucumbir. Eles não somente invadiram, mas fizeram cativo o reino do norte, onde nunca houve nenhum rei que agradasse ao Senhor. A tristeza não cairá sobre quem somente está angustiado. Neste contexto, a promessa de Isaías, no capítulo 9, no verso 1, é ainda mais preciosa. As regiões do norte da terra prometida, ao redor do mar da Galileia, foram mais severamente devastadas quando os assírios
impuseram suas forças e humilharam aquele povo. A promessa é que esta terra, antes aparentemente pouco estimada pelo Senhor, um dia teria uma bênção especial. O povo, e aí sim, o texto diz, no verso 2, o povo que andava nas trevas, viu a grande luz. Sobre eles brilhou uma luz. As tribos do norte foram as primeiras a sofrer com as invasões assírias, por isso, na misericórdia de Deus, foram as primeiras a ver a luz do Messias. E basta você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, no verso 13 a 16, caso você queira, e vocês vão ver que essa profecia de Isaías se cumpre na pessoa de Cristo. Aqueles que primeiro foram abandonados, ou aqueles que primeiro sentiram na pele a angústia ou as consequências dos seus próprios pecados, aprove, ó Deus, por graça, que eles fossem os primeiros a ver a luz do Messias. Mateus capítulo 4, verso 13 a 16, cita esta passagem como claramente cumprida no ministério galileu de Jesus, visto que a maior parte do ministério de Jesus ocorreu nesta região do norte de Israel, ao redor do mar da Galileia. Deus certamente teve uma bênção especial para esta terra, outrora pouco estimada. Eu acredito que muitos de vocês já se sentiram assim, pouco estimado. A gente cria, né, essas confusões na nossa cabeça. Nós criamos padrões, nós criamos expectativas, e aí uma vez que esses padrões não são alcançados, ou essas expectativas não são cumpridas, a gente começa a se sentir pouco estimado pelo cônjuge, pouco estimado pelo patrão, pouco estimado pelos pais. Ah, meu pai gosta mais do fulano de tal. Você já deve ter dito isso. Ah, parece que meu esposo está elogiando demais a companheira dele de trabalho, ou a irmã da igreja. Ah, eu acho que o meu patrão não me valoriza. Ou pior, quando nos envolvemos em dificuldades aqui embaixo, nós também dizemos assim: eu acho que Deus não me ama. Você, talvez, eu não vou fazer você sofrer esse constrangimento, mas pode ser que dessas pessoas que estão aqui, pelo menos um ou duas, nem que não tenha pronunciado, mas ao menos pensou isso. Deus não me ama, ou Deus não está comigo. Mais na frente, quando nós falarmos sobre o verso 6, nós iremos perceber que, de fato, o Senhor nos ama. E assim como aquela terra do norte, que era pouco estimada, e foi ali onde o Senhor Jesus Cristo mais proferiu, mais realizou milagres, mais passou tempo no seu ministério, Ele também faz assim conosco, que nos sentimos muitas vezes pouco estimado. Porque quando ele entra nas nossas vidas, Ele entra com providência. Ele lança luz nas trevas. Ah, meus irmãos, venham cá comigo. Não existe nada mais horrível do que a falta de luz no sábado, no domingo, à noite.
E eu não estou só falando daquela que é só em 3, 4, 5, 6 casas, não. Eu estou falando daquelas que apaga tudo mesmo. É muito ruim. É péssimo a falta de luz. Mas pior ainda é andar nas trevas. Confusão de sentimentos, confusão de emoções, confusão na hora de decidir, as coisas mínimas da nossa vida, nós não conseguimos mais solucionar, resolver, e tudo porque nós muitas vezes abraçamos as trevas. Não permitimos que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, não lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas aflições. É um problema gigantesco todas as vezes que nós perdemos o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade das nossas vistas. Não há nada mais tenebroso do que nós lançarmos fora aquele que é a luz das nossas vidas, aquele que alumeia o nosso coração. Mas o que para mim é mais interessante nesse texto é que não foi o Reino do Norte que foi atrás. Ah, gente, isso aqui é incrível. Não foi o Reino do Norte que, sei lá, fez uma peregrinação, saiu correndo atrás da luz. Não foi já no ano 1 ou 2, o povo que saiu em peregrinação atrás da luz. Foi a luz que veio ao mundo. Foi a luz que nos encontrou perdido nas trevas. Fico pensando, uma vez eu estava num parque e eu me perdi da minha mãe. Nossa, mano, era tudo luz, mas ainda assim era trevas. Porque queria achar a minha mãe. E de repente, quando eu olhei para o lado, ela estava lá. E isso acalmou o meu coração. Isso serviu como refrigério para a minha alma. E anos mais tarde, ali em meados do ano de 2010 a 2011, eu também não fui atrás da luz de Cristo. Foi Ele que me encontrou. É Ele quem nos encontra sempre. E aí então nós nos deparamos com o segundo ponto da nossa reflexão e pregação. A alegria na libertação e vitória do Messias sobre os nossos pecados, sobre as nossas más inclinações, sobre os nossos maus desejos, sobre as confusões das nossas emoções. E o texto diz: você multiplicou a nação e aumentou sua alegria. Porque o ministério do Messias trará alegria. E a alegria, nesse primeiro momento aqui, no texto em si, no verso 3, a alegria a Israel. Jesus disse que seu ministério era como uma festa de casamento, em Mateus capítulo 9, no verso 14 e 15. E eles se alegrarão com a alegria da colheita, o momento em que o trabalho árduo valeu a pena e a recompensa chega. Quem já plantou milho aqui? Tem uns cabos do interior aí, tem ou não tem? Tem uma galera raiz, tem outras que são Nutella aí. Mas eu sei que tem um povo que é raiz aí. Eu já passei férias, né, no interior, e as férias geralmente eram ali em julho e tal. A gente pegava ainda uma raspinha
da colheita, do milho. Mas eu lembro de uma vez de ter chegado lá antes disso. Cheguei para plantar, junto com o meu tio, lá no Piauí. E é incrível que eles realmente se alegram de verdade com a colheita. E eu lembro que o que alegrava mais a eles, e eu não sei porquê, era a colheita de melancia. Sei que tem vídeo assim, mas é porque a melancia não era muito boa. Mas eles amavam, era como se eles estivessem comendo assim, sei lá, a melhor fruta do mundo. Eles se alegravam, eles festejavam com aquilo. E só quem partilha disso, só quem já experimentou isso, pode, de modo bem distante, compreender ou entender o que o autor está descrevendo aqui. A alegria será tão grande que será como a alegria da colheita. O momento em que o trabalho árduo valeu a pena e a recompensa chegou. E por que não lembrar de Apocalipse, capítulo 21? A irmã Regina falou assim, né? Então nós vamos lá para o céu. Aí eu sempre fico brincando assim, pensando na minha mente, né? Oh, rapaz, se fosse o céu de verdade. Quando a gente poder chegar, quando nós pudermos chegar em casa e compreender que as aflições, que as dores, que as tristezas nesse mundo não haverão mais lá. Não há lágrimas, nem choro. Por mais que Israel, num primeiro momento, tenha experimentado a libertação do cativeiro da Assíria, esse texto tem uma espécie de dupla aplicação, porque lá na eternidade, então, nós desfrutaremos dessa alegria. Eles se alegrarão como os homens se alegram quando dividem o espólio, como uma celebração de vitória, como no vestiário de um time campeão. Só quem é campeão sabe, meu amigo. Quem não é campeão não sabe. Só quem já pôde colocar a medalha no peito e saber a alegria da vitória. Eu não estou falando de flamenguista. Estou falando de torcedor que sabe o que é ser campeão. Pelo menos nos últimos 6 anos. Como eu, que sou palmeirense. Aquela alegria vai ser maior do que isso. Bem maior do que isso. De modo que tudo isso aqui, todas essas alegrias, as maiores que sejam, as maiores conquistas, se tornam triviais diante da glória do Cordeiro. Mas eu tenho uma boa notícia. Aqueles que já confessaram a Cristo Jesus, ainda que em dores e ainda passando por algumas dificuldades, sentem relampejos dessa alegria, simplesmente por saber que vocês não estão a sós. Por mais que difícil que seja a batalha, por mais tenebrosa que seja, a gente ainda pode bater no peito e dizer assim, olha, nós não estamos sozinhos. O salmista no capítulo 34, no verso 4, diz assim, busquei ao Senhor, Ele acolheu-me e livrou-me dos meus temores. Ele não disse que se livrou dos temores, não. Ele disse assim, eu busquei, Ele me acolheu e Ele me livrou dos temores. Ele pode não ter resolvido de modo imediato, mas Ele ao menos me livrou dos meus temores. Aqueles que já confessaram a Cristo podem se alegrar. O autor diz mais ainda no verso 4, como no dia de Midian. Isto se refere à grande vitória de Gideão sobre Midian, em Juízes, capítulo 7. Por mais maravilhosamente completa, alegre e vitoriosa que tenha sido a vitória de Gideão sobre Midian, este é o mesmo tipo de vitória que o Messias desfrutará e dará a todos nós quando nós chegarmos na eternidade. E aí então a vitória estará completa.
E aí então nós poderemos descansar no Senhor e partilhar da alegria, da libertação. Porque o Senhor quebrou o jugo e o seu fardo. Cada uma dessas promessas, a referência à grande alegria, a quebra do jugo do seu fardo e da vara do seu opressor, e a vitória completa sobre todos os inimigos, tem aplicação espiritual à obra de Jesus em nossas vidas. Essas coisas são nossas em Cristo Jesus. Aquilo que te prendia, aquilo que te escravizava, aquilo que te assolava, aquilo que te distanciava do Senhor, não tem mais poder sobre você. Não reina mais em você. E esse é o maior presente que o Senhor nos concede, a alegria da libertação. Eu não preciso mais agora me sentir escravo da mentira, escravo do roubo, do adultério, da pornografia, da lascívia, da sensualidade, dos meus próprios ressentimentos, da falta de perdão. Eu não preciso mais me sentir escravo disso, porque Cristo quebrou o jugo e nos concedeu libertação completa. O Jesus ressuscitado, glorificado e ascendido, não experimenta nenhuma dessas coisas que nós experimentamos. Mas Ele nos ressuscitou juntos e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, verso 6. Eles, como eu já disse anteriormente, e ainda se pensando nessa ideia de alegria na libertação, nós não estamos sozinhos nessa jornada. E nós não estamos sozinhos porque o verso 6 chegou. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Mais diretamente, Isaías usou a ferramenta literária hebraica de repetição para enfatizar o ponto. A criança nasce. O filho é dado a vocês. Ao mesmo tempo, reconhecemos a mão do Espírito Santo nestas palavras específicas. Pois o menino nos nasceu, esta é a gloriosa profecia do nascimento do Messias. Lembra a Israel que o Messias traria a vitória, e ele seria um homem. Teoricamente, o Messias poderia ter sido um anjo, ou o Messias poderia ter sido Deus sem humanidade. Mas, na realidade, nenhuma dessas opções teria qualificação. O Messias, para ser nosso Salvador e sumo sacerdote, como Jesus é, precisaria nascer. A pessoa de Cristo é eterna, mas a sua humanidade tem um início. Um menino nos foi dado. Este menino seria um homem, mais que um homem. Ele também é o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Teoricamente, o Messias não precisava dessa humilhação, não precisava passar pelo que passou, mas mesmo assim, ele opta, ele escolheu vir em nosso lugar. O menino pode nascer porque a humanidade de Jesus teve um ponto de partida. Houve um tempo em que a humanidade não foi acrescentada à sua divindade. O Filho teve que ser dado porque a segunda pessoa da Trindade é eterna
e existiu para sempre como filho, mesmo antes de adicionar à humanidade a sua divindade. O fato de Jesus ser Deus e homem nos diz que o homem realmente foi feito à imagem de Deus, e que a humanidade perfeita é mais compatível com a divindade do que imaginamos. Se Jesus, meus irmãos, prestem atenção aqui. Se Jesus não fosse totalmente homem, ele não poderia ocupar o lugar do homem pecador. Ou, no caso, ser o substituto para o castigo que nós merecíamos. Se ele não fosse totalmente Deus, seu sacrifício seria insuficiente. Se Jesus não for totalmente Deus e totalmente homem, a igreja nem existia. Se Jesus não for totalmente homem e Deus, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. Mas porque ele veio em carne, porque ele assumiu a forma da humanidade, nós agora temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições. Alguém que sabe o que é sentir na pele a dor. Alguém que sabe o que é sentir na pele a dor de perder um ente querido. Sabe o que é sofrer humilhação. Sabe o que é ser traído pelos seus melhores amigos. Sabe o que é ser abandonado pelos seus melhores amigos, pelos seus discípulos. Se ele não for totalmente homem, totalmente Deus, nós estamos perdidos. Todas as coisas nesse texto do 1 a 6, são interessantes e importantes. Todas. É difícil elencar aqui qual é a mais importante. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa aqui nesse texto. E repito, essa coisa não faz a coisa mais, não se torna a coisa mais importante desse texto, mas é algo que eu quero que vocês meditem e reflitam. Que está no verso 6 ainda. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Preste atenção aqui. Por mais que nessa realidade presente nós não consigamos perceber esse reino consolidado, esse Cristo assentado em um trono, com um cetro, regendo todas as coisas, é incrível e é fascinante perceber que de modo espiritual, conforme nós vimos lá em Lucas capítulo 4, ele já exerce o seu ministério de governo. Quando, pastor? No dia que você deixou para trás as mazelas que te aprisionavam em uma jaula. Nós percebemos que esse governo está sobre os seus ombros quando a prostituta larga a prostituição para servi-lo. Isso não pode ser somente pela força do braço. A gente percebe que o governo está sobre os ombros de Cristo quando aquele que é viciado em drogas deixa essa vida. Não pela força do seu próprio braço, mas por lançar diante de Jesus as suas aflições. A gente percebe que esse governo está sobre os seus ombros quando a própria igreja, em inúmeras situações, por perceberem a graça que invadiu o coração de vocês, em assembleia, optamos
por perdoar o pecador arrependido. Vocês não conseguiriam fazer isso se o governo não estivesse sobre os ombros de Jesus e se ele não habitasse no interior de vocês. O governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros de Cristo, quando nós nos reunimos, nos juntamos, nossas forças, nossos recursos, nossas habilidades, para de alguma maneira abençoar uma casa de recuperação. Vocês não iriam pela força do próprio braço de vocês. É necessário que o governo estivesse sobre os ombros do Cordeiro de Deus e invadisse o coração de vocês. O governo de Deus está sobre os seus ombros. Não, porque daqui a pouco vai sair o relatório das urnas, ou o partido que irá vencer, mas porque ele ainda continua falando e agindo através de pessoas, como eu disse lá no verso 1 e 2, eram pouco estimadas, como vocês, que mesmo diante das suas aflições, lançaram sobre Cristo as suas vidas. O governo está sobre os seus ombros e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E isso aqui não é os nomes de Jesus. Isso aqui está relacionado ao seu caráter. O Messias é maravilhoso, a glória de quem Ele é e do que Ele fez por nós deveria nos encher de admiração. Você nunca pode realmente olhar para Jesus, realmente conhecê-lo e ficar entediado. Ele é maravilhoso e encherá o seu coração e sua mente de espanto. Quase uma década se passou entre pregações, conferências, discipulados, viagens missionárias, casamento, pastoreio, cuidado com os meus pais. E às vezes eu fico olhando para frente assim, pensando num futuro distante. O que eu poderia fazer um pouco mais distante da igreja, ou sem esse envolvimento tão efetivo. E eu não sei se vocês já viram o filme dos Vingadores, quando o Doutor Estranho está prevendo todos os futuros, e ele diz assim: rapaz, eu vi bilhões de futuros, e a gente só vencia em um. Trilhões de possibilidades, mas nós só venceríamos em uma. Quando eu olho para as trilhões e bilhões de possibilidade, eu só me vejo em uma. Estupefato, admirado, constrangido pela pessoa e a obra de um Cristo que me amou sem que eu merecesse. É impossível você estar diante daquele que morreu pelos seus pecados e está entediado. Talvez você não esteja com seu coração, mente e volição diante daquele que é maravilhoso. Gente, não é o teu cônjuge não, estou falando do teu cônjuge não, estou falando de Jesus. Ele é maravilhoso. Isso está relacionado ao seu caráter. Ele é maravilhoso. Às vezes eu vejo as irmãs aí elogiando os vossos maridos. A minha esposa também me elogia. Mas isso não se compara com aquele que é o maravilhoso conselheiro.
Ele é o grande conselheiro das nossas vidas. Lembre-se, não há nada que aconteça em sua vida diária, exceto o que foi antes de tudo, planejado na eternidade e aconselhado por Jesus Cristo para o seu bem e em seu favor, para que todas as coisas possam cooperar para o seu benefício e lucro duradouros. E eu não estou falando de dinheiro. Que providência maravilhosa. Parece para você, aliás, que providência maravilhosa. Vocês têm percebido, contemplado, vivenciado, experimentado isso no dia a dia de vocês? O conselho de Jesus é um conselho necessário. O conselho de Jesus é um conselho fiel, sem qualquer interesse próprio. O conselho de Jesus é um conselho sincero. Não é desapegado e sem emoção. O conselho de Jesus é um doce conselho. Eu acho que como pastor, eu acho que eu já dei alguns doces conselhos. Mas já dei uns conselhos bem azedinhos, né? Aquelas balinhas. Quem já experimentou aquelas balinhas de azedinho? Mas eu acho também que eu já dei doces conselhos. E eu fico maravilhado, porque eu sei que diante dos conselhos do Senhor Jesus Cristo, até os meus doces conselhos são azedinhos. No que diz respeito a quê? Ele é maravilhoso. Nos debruçarmos, colocarmos a nossa cabeça em seu peito, em noites agitadas, é como se nós experimentássemos uma parcelinha, um pedacinho do céu. O Spurgeon, quando ele vai fazer as suas reflexões e pregações, talvez quem já acessou o canal aí do Josemar Bessa, é interessante que em algumas passagens do seu sermão, ele faz alguns apelos. E se você, nos últimos meses, nas últimas semanas, não tem experimentado desse conselho doce e maravilhoso, eu quero te convidar a tomar posse disso. É maravilhoso lançarmos diante dele os nossos anseios, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas tristezas, as nossas aflições. Às vezes eu converso com alguns irmãos aqui e para mim, a nossa igreja já melhorou muito e eu sou grata a Deus por isso. Mas no passado era como se todo mundo precisasse andar sorrindo a todo instante. Como se tudo estivesse bem na sua vida. E não existe nada pior para uma igreja do que pessoas que não conseguem sequer esboçar as suas aflições e tristezas. Ao menos para que possa pedir oração, súplicas. Eu recebi algumas mensagens nos últimos dias, do tipo, pastor, tenho orado por você. Ah, gente, isso é bom demais. Deixa eu contar um segredo para vocês, de verdade. Melhor do que café da tarde e almoço é escutar que tem gente que está orando por mim. Eu dispenso qualquer bolo de chocolate. Ou não. Bom seria se essas orações fossem seguidas de bolo de chocolate. Uma probabilidade. Mas não existe nada melhor no mundo do que ouvir: eu estou orando por você. Sabe por que vocês fazem isso? Porque o governo está sobre os ombros do Cordeiro de Deus. E vocês não faziam isso no passado. Vocês fazem isso porque vocês aprenderam com o maravilhoso
conselheiro. O governo está sobre os seus ombros, ele é um maravilhoso conselheiro e ele é o Deus forte. Nós vimos no último domingo com o pastor Rafael. Nós podemos descansar diante de Deus. Porque por mais que nós venhamos a perder o controle, o Deus forte não perde o controle. Ele está sempre no controle. Sempre. Nada foge, nenhum fio de cabelo, nada. É por isso que eu posso dizer assim, você pode exprimir a sua tristeza, a sua aflição, a sua dor. Você não é um robô, você é uma pessoa de carne e osso, que às vezes estará firme e forte para se ajoelhar e orar por pessoas. Mas às vezes vai ter que dizer assim, eu preciso de oração. Eu preciso de cuidado. Porque o fato de sermos a imagem e semelhança dele não nos faz um Deus forte. Nós somos fracos. Nós temos limitações. Você pode ter um amigo que fala muito gentilmente com você e você dirá, bem, ele é uma alma gentil e boa. Mas eu realmente não posso confiar no julgamento dele. Quem nunca, né? Pastor, eu queria compartilhar. Eu estava pensando em conversar, mas sei lá. Vai que a pessoa vai me julgar. Você pode ficar com medo de bastante julgamento e ainda assim você diz, certamente, ele é um homem de prudência, acima de muitos, mas não consigo descobrir sua simpatia. Eu nunca chego ao coração dele. Se ele fosse tão rude e inculto, eu preferiria ter o seu coração sem sua prudência, do que sua prudência sem o seu coração. E essa é uma das falas do Spurgeon. Mas vamos a Cristo, e nele obtemos sabedoria. Pode ser que você não encontre sabedoria nos seus amigos, pode ser que você não encontre um conselheiro, mas ele diz, mas vamos a Cristo e obtemos sabedoria, obtemos amor, obtemos simpatia, obtemos tudo o que se pode desejar de um conselheiro. Esse é o Deus que vocês servem. Esse é o Deus que naquele dia que você fez a sua confissão, você recebeu como presente e dádiva. Esse é o Deus que você tem partilhado ao longo desses anos, inclusive você fez questão de reafirmar isso quando você desceu as águas batismais. O governo está sobre os seus ombros, e isso pode não ser visto de forma palpável na realidade. Mas todos aqueles que confessaram a Cristo têm desfrutado e experimentado desse governo em suas vidas. A Ele honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos baixar a cabeça, vamos orar a Deus.